Olá pessoal, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Obrigado por vocês estarem aqui no canal. Já vou pedindo para você que não é inscrito, inscreva-se, tá certo? Deixa o seu joinha, fazer igual o pessoal faz aqui no YouTube, né? Então vamos lá. Estou num desafio de todos os dias tirar alguns minutos para escrever sobre um determinado assunto para a gente concluir o livro. Para quem não sabe, eu já escrevi um livro, mas tem muitos anos atrás, e gosto de escrever alguns artigos, comentar algumas coisas, tá bom? Mas agora eu resolvi me colocar esse desafio de escrever mais um livro. Sobre qual vai ser o assunto do próximo livro, pastor? Eu vou falar de doutrinas bíblicas, procurando uma enciclopédias bíblicas, procurando em sites, procurando na biblioteca da igreja aqui também, a gente tem uma vasta gama de livros, mas procurando esse tipo de livro, que é o que eu estou me propondo a escrever agora, eu não consegui encontrar. De que se trata? Um livro que tem as doutrinas, que tenha todas as doutrinas bíblicas básicas da fé cristã, tudo que o cristão precisa aprender, porém esse livro precisa ser escrito numa linguagem simples, para um adolescente, para um novo convertido, para uma pessoa que está na igreja, mas não consegue entender termos difíceis da teologia, porque tem gente que não vai entender mesmo sobre alguns termos teológicos, né? Então, eu procuro um livro completo, porém com uma linguagem simples e mais direta, tá? Falando diretamente do conceito. Por exemplo, vamos estudar sobre a doutrina da ressurreição. Aí esse livro ele vai ter um pequeno comentário teológico sobre o assunto, com uma linguagem simples, eu repito, e com textos bíblicos para que a pessoa possa compreender muito bem sobre aquele assunto. Vai vir uma explicação, o texto, ou o contrário, o texto e depois uma explicação sobre aquele determinado assunto. Então, é para isso que se propõe o meu novo livro. E eu estou fazendo este vídeo agora que você está assistindo como o primeiro da série. Hoje, por exemplo, é segunda-feira, dia 18 de novembro. E eu vou publicar esse vídeo aqui agora. Amanhã, dia 19 de novembro, vou tentar fazer o mesmo. É um desafio que eu me propus, como eu já disse, para que eu possa todos os dias escrever uma coisa. E você que veio aqui neste vídeo hoje, vai estar acompanhando comigo os detalhes daquilo que eu escrevi. Na verdade, assim, deixa eu mudar a palavra, né? Não os detalhes, eu vou dar uma visão geral do que eu escrevi naquele dia, certo? Hoje, por exemplo, eu já tinha começado na semana passada, completei alguma coisinha aqui hoje, e hoje nós comentamos aqui, eu escrevi aqui sobre o que é doutrina bíblica. Antes de você estudar um livro sobre doutrinas bíblicas, sobre ensinamentos bíblicos, a gente precisa entender o conceito do que é uma doutrina, né? A importância da doutrina. Doutrina, pessoal, são os fundamentos da fé cristã. Eu até dou uma abordagem aqui geral sobre as religiões, mas enfim, não é só a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante, que tem as suas doutrinas. Tudo tem a sua doutrina. Por exemplo, quando os hindus dizem que há reencarnação, quando as religiões chinesas, as religiões orientais, a maioria delas dizem que uma pessoa pode encarnar num rato, numa vaca. Isso é uma doutrina, ou seja, isso é um conceito deles. Não é bíblico, obviamente, né, pessoal? Mas é um conceito doutrinário. A gente chama de doutrina porque é um conceito que de ensino daquela religião, tá? Claro que lá na religião deles o nome não é doutrina, mas é para que as pessoas que vão ler o livro entendam o conceito de doutrina. No caso de igrejas evangélicas, igrejas protestantes, tem mais ou menos a mesma ideia. A doutrina é aquilo que ensina uma igreja sobre um determinado assunto, né? O que a igreja ensina a respeito de Jesus? Quem é Jesus para essa determinada igreja? Ou seita, ou religião? Quem é Jesus, por exemplo, para os judeus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na nossa igreja, no Ministério Rochedo? Quem é Jesus, por exemplo, para os testemunhos de Jeová? Eles veem Jesus de uma maneira diferente do que nós vemos, né? Quem é Jesus para os mormons? Então, isso é a doutrina daquela igreja. Então, por isso que é importante você conhecer a doutrina. A doutrina, diferente do que eu aprendi na minha infância, não são conceitos temporários. Como, por exemplo, a mulher não pode usar calça comprida, né? A mulher tem que usar saia. Isso é um conceito
antigo de muitas igrejas. Algumas preservam isso até como doutrina, outras chamam isso de costume. Ah, não, é o costume, a gente está acostumado a fazer isso, então a gente mantém. Algumas levam até para o lado de doutrina, outras dizem que é costume. Na nossa igreja, por exemplo, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Rochedo, mas aqui a gente não tem nem como doutrina, nem como costume, mas nós temos doutrinas bíblicas. Então, para minimizar este conceito errado de que uma igreja tem doutrina, outra não tem, não existe nenhum conceito religioso sem uma doutrina. Todos estão estabelecidos em cima de um padrão doutrinário, ok? Então, é sobre esse assunto que vai falar o primeiro capítulo, né? Amanhã eu vou terminar de escrever esse capítulo e trago algumas coisas, novidades aqui para vocês, tá bom, pessoal? Vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero que você me acompanhe nessa saga aqui dessa escritura, de escrever esse livro, tá bom? E me acompanhe todos os dias aqui no YouTube. Hoje, como eu disse, dia 18 de novembro, se você não está assistindo hoje, está assistindo outro dia, volte nos primeiros vídeos, no vídeo do dia 19, do dia 20, e aí sucessivamente você vai me acompanhando na escritura aqui deste livro e esperamos alcançar em breve êxito, tá bom? Obrigado a todos, que o Senhor vos abençoe e vamos estudar sempre a palavra de Deus, né? Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Vamos conhecer, vamos estudar, porque é isso que Deus quer de nós. Amém? Deus te abençoe.